Instituições de ensino. Existe racismo nas escolas? A resposta é sim. Diante desse fenômeno, vamos começar a falar do racismo dentro das instituições escolares como uma questão velada. Mas por que questão velada? Porque o racismo ocorre sem que seja dada devida atenção, sendo para muitos uma coisa corriqueira, quando na verdade não se trata de uma mera brincadeira. Pode até ser brincadeira para quem promove, mas para quem recebe... Partindo desses aspectos, vamos começar a falar do objetivo geral deste trabalho, que é situar a conduta racista dentro das escolas como resultante de uma lógica estrutural e enraizada no ideário historicamente transmitido, em termos da pretensa superioridade de uma raça, situando o racismo como um processo que ocorre até mesmo na educação infantil. Problematizando o racismo, é preciso destacar que o racismo, quer seja manifestado por meio do preconceito, discriminação e intolerância, em decorrência de uma cor ou etnia, tem se revelado como um fenômeno enraizado no âmbito da sociedade. E mesmo diante da intensa mobilização em prol da valorização e da aceitação das diferenças, ele continua a existir. Mas a escola não é local de aprendizagem? Sim. E a função da escola? Então vamos pensar que mesmo diante da escola como espaço onde se manifesta a vontade de estudar, a escola também é um local onde se manifestam práticas racistas. A partir de tal ponto, é possível colocar em xeque a função da escola e de todos os agentes na desconstrução do racismo em sua amplitude. Na realidade, o racismo se mostra como uma condição estrutural presente nas escolas. Reconhece-se que ao falar de racismo dentro das escolas, é falar de uma questão estrutural, ou seja, enraizada e decorrente de uma lógica excludente e discriminatória, historicamente projetada em prol da suposta superioridade de uma raça em detrimento de outra, que seja a afirmação de sua inferioridade. O racismo como uma questão antiga e atual. A partir da perspectiva ditada por Felício Purificação, nos leva ao entendimento que o racismo, como diferenciação de raça, classe ou casta, existe desde o primórdio da humanidade. Mas por que ainda ele ocorre nos dias atuais? É possível defender que a sociedade evoluiu em todos os aspectos? Vamos pensar. Reforça diante de vários aspectos a necessidade de levar em consideração o fato de que os valores e as crenças que as pessoas carregam dentro de si acaba refletindo em viés discriminatório, quer seja inconsciente ou até mesmo consciente. O problema maior é que a sociedade evolui, e mesmo sob a bandeira da igualdade de todos perante a lei, ainda se perfaz atitudes contraditórias, que insistem em manter acesas ideias perpetradas pela discriminação e preconceito. Racismo como questão estrutural nas escolas. Mas por que estrutural? Porque está relacionado à estrutura, a concepções e valores que historicamente foram se consolidando. E, consequentemente, não basta apenas leis para alterar essa realidade. Prevenção do racismo e promoção da cultura da tolerância. A prevenção do racismo e promoção da cultura da tolerância dentro das escolas e, por via de consequência, para fora dos muros escolares, não se faz apenas com leis, e sim com ações afirmativas que contribuam para que o ser humano, desde a terra infância, passe a compreender que o valor do outro não está em uma determinada característica física, e sim em sua essência, tornando as pessoas capazes de respeitar o outro. Desconstrução do racismo. A desconstrução do racismo, ou seja, o desafio que envolve a sua eliminação dentro de um ambiente democrático como uma escola, precisa estar focado nas bases sobre quais ele se encontra assentado, quer seja, as raízes historicamente consolidadas em torno da sua continuidade em meio à sociedade. Nós precisamos pensar dessa forma na solução final. Tem-se como a primeira base a conscientização de todos os atores que atuam direta e indiretamente no fenômeno educativo
que, não obstante o discurso da igualdade racial e até mesmo a obrigatoriedade de se incluir os aspectos referentes à história e cultura afro-brasileira na grade curricular escolar, o racismo ainda se reproduz no cotidiano escolar, embora nas mais das vezes na questão velada. Sugere-se dessa forma que a sociedade venha a se pautar numa visão da totalidade, passando a pensar na implementação de estratégias concretas, a começar pela escola, visando a prevenção e desconstrução do racismo, sendo possível identificar a necessidade de ações afirmativas que permitam trabalhar abertamente os inúmeros aspectos que envolvem o racismo e suas consequências, não só para as vítimas, e sim para toda a comunidade escolar, gerando impacto sobre a sociedade como um todo. Figura de tal modo, como solução final, a necessidade de fomentar algumas adaptações curriculares, seguidas de ações afirmativas como debates, dinâmicas teatrais e rodas de conversa sobre o racismo, em todas as séries existentes dentro da escola. Tem-se de tal modo a necessidade de reconhecer que o cotidiano escolar é influenciado e, ao mesmo tempo, influencia os valores existentes em meio à sociedade. Decorrendo deste fato, a necessidade de trabalhar desde a tenra infância a cultura da tolerância e apreço às diferenças, sendo possível defender que a prevenção e desconstrução do racismo entre crianças não se perfaz apenas com leis, e sim com ações afirmativas que contribuam para que cada ser humano possa se projetar na pessoa do outro, entendendo que a atitude racista não faz mal apenas